Poderoso e fiel. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 22. Aleluias. Foi falado muito de ressurreição e nós vamos continuar falando de ressurreição. Amém? Vou dar uma pequena passada sobre Páscoa também, só para a gente entender o que representa o domingo de Páscoa, não é? Eu poderia até falar de 3 tipos de Páscoa: a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa do Novo Testamento e a Páscoa dos dias atuais. Tem diferença? Tem. As 2 primeiras Páscoas têm um objetivo, qual? Libertação. Na Bíblia, tanto a do Velho Testamento quanto a do Primeiro Testamento, tem um objetivo, vou explicar para vocês. E a terceira Páscoa, essa foi criada, não está na Bíblia. E vocês vão entender que a preparação da mesa, até os ingredientes não são o mesmo, né? Não é o mesmo. Mas vamos lá. Eu quero trazer uma base de uma palavra aqui, meus irmãos, que arremete muito, uma mensagem que o Senhor vai ensinar aos saduceus, homens doutores da lei, mas Jesus vai ensinar. E como que Jesus vai ensinar os doutores da lei? Porque Ele é a lei. E diz assim, 22, versículo 23 diz: naquele dia, alguns dos saduceus que dizia não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, o irmão deste homem casa com a viúva e gera descendente para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo filho ou descendência, deixou a sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º irmão. Por fim, depois de todos morrerem, também morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Versículo 29 diz: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição já é uma afirmação. Nem casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que disse a vocês a palavra? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, e sim dos vivos. Ouvindo isso, a multidão e os saduceus maravilharam com a sua doutrina. Em outras versões, não fizeram mais pergunta alguma.
Jesus respondeu os saduceus usando a própria palavra do Pentateuco. E o que aconteceu com eles? Não precisa mais responder. Ficaram maravilhados com o ensinamento de Jesus. Qual é a mensagem, pastor? A mensagem para a minha vida e para a tua vida hoje é: não se alimente daquilo que não está na palavra. Parece que está escrito na Bíblia. Parecer não é ser, não é estar. Mas o que o Senhor está nos instruindo? Leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. Por quê? Porque no mundo afora irão te confrontar. No mundo afora vão querer servir alimento que parece ser de Deus, mas não é. E muitas das vezes eu acho que eu estou fortificado, eu estou forte. Por quê? Porque eu recebo a palavra de Deus, eu sei que é de Deus. Jesus está provando que os saduceus, eles vêm indagar Jesus, mas tinha um problema. Qual era o problema? Eles não conheciam a palavra de Deus. E é tão lindo que quando os saduceus indagam o Senhor, eles não vêm de mão vazia. Eu vou explicar para você entender. Eles têm argumento. Argumento forte. Argumento que a palavra diz que é a lei de Moisés. A Bíblia diz que o Senhor, ele veio para dois povos. Quais? Primeiro, os judeus. Jesus veio para os judeus. Segundo, para os gentios. Eu e você. Mas qual era o propósito? Eram os judeus. E o que os judeus fizeram? Não acreditaram. E o que os judeus fizeram? Contenderam, questionaram. Questionaram o que, pastor? Os ensinamentos de Jesus. Como é questionado até os dias de hoje. Posso ser mais claro para você? O pastor Ítalo falou muito bem aqui das ofertas. Vamos entrar num período crítico de confiabilidade para a tua vida sobre os dízimos. Um preconceito ou até mesmo um conceito. Não dou porque pastor é tudo ladrão. Por que você tem essa convicção? Porque um dia alguém cometeu e você ouviu falar. Mas isso não significa que isso é conhecimento. Porque conhecimento, a Bíblia vai instruir: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois faça prova de mim. Isso aqui lhe dá uma responsabilidade direta de você mesmo, que foi fiel e ofertante, questionar, colocar o Senhor à prova. O próprio Senhor falou: ó, a responsabilidade do pastor, do que ele faz, é comigo. Não se preocupe. Eu trato com ele. Quem entendeu, diga amém. Então há uma diferença daquilo que eu ouvi falar, eu tenho conhecimento do que eu ouvi falar, e do saber. É praticar e você receber. Pastor Ítalo deu testemunho. Honrei 2 anos o ministério. Tinha uma promessa, era um terreno. O dinheiro foi levado para outras coisas, não saiu o terreno. O pastor caiu em adultério. E onde ele ficou? Abençoado a cada dia. Por quê? Porque o Senhor falou: faça prova de mim. Com o pastor eu trato. Então eu estou falando aqui só a diferença um pouquinho do conhecer e o saber, o parecer e o ser. Qual é o objetivo? Não fique no parecer na palavra do Senhor.
Não olhe para um irmão ou não se sinta com o parecer, com a apresentação de crente, se dentro de você não tem a essência da palavra, a virtude de Deus sobre a tua vida. E qual é a mensagem que vai me trazer virtude para dentro da minha vida, para dentro da minha casa? É a palavra genuína de Deus, e essa é dura para se cumprir, essa palavra é dura para se obedecer. Ou é fácil para você obedecer a Deus? Se fosse a tua vontade agora, onde você estaria? Vem do quê? O Fantástico? Vem do quê? Os gols do Palmeiras, que foi campeão hoje. A vontade. Essa é a vontade do ser humano, da humanidade. Da humanidade. E o que é a Páscoa para você? O que é esse dia de hoje? Irmãos, a Bíblia vai dizer, meus queridos, em Êxodo capítulo 2, que a Páscoa há toda uma preparação. No capítulo de Êxodo, a Bíblia vai dizer que a Páscoa, ela é uma passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Se trazermos para o Novo Testamento, essa passagem é sair da morte para uma nova vida. Mas no Antigo Testamento, não. Qual é o objetivo do Antigo Testamento? Libertar o povo da escravidão de Faraó, do Egito. Você já conhece a história. O povo entrou uma família com 70 membros no Egito. Mais de 2 milhões o povo se multiplicaram, cresceram, estava prosperando. Porém Faraó, vendo, temeu e começou a escravizar, aumentar a carga de imposto, aumentar a carga de trabalho. Aquele povo começa a chorar, a clamar o Deus distante da sua terra. Mas para Deus não tem distância. Ele ouve a tua voz, Ele ouve o seu choro, Ele não te abandona. Não importa qual cidade, estado, país você esteja, quando você clama, quando você chora, quando você geme, o Senhor atenta e Ele te ouve. A Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu o choro daquele povo que estava ali escravizado, irmãos. Gemidos, sofridos. Quem não viu situações de 2 meses atrás, aqui no sul do Brasil, argentinos sendo escravizados, nos dias de hoje, trabalha com promessa de receber e não recebia, em vinícolas renomadas. Pega o povo lá do interior da Bahia, coloca para trabalhar com esperança de salário, e não, ali eles tinham que produzir sem condições, mas tinha que trabalhar e tinha que dar resultado para o seu Senhor. O povo de Deus no Egito estava assim. Quanto sangue naquelas pirâmides? Quantos foram açoitados num trabalho duro? Só que a oração chegou ao ouvido do nosso Deus, e Ele levanta um libertador chamado Moisés. Vai até Faraó, liberta o meu povo. Não liberta. Deus deu oportunidades para Faraó, ele não liberta. Coração duro. E o Senhor vai de novo, Moisés, fala para ele que agora, além das oportunidades que ele perdeu, a partir de agora é tratamento. Irei mandar pragas sobre o Egito. E ali o Senhor foi dando oportunidade, não era acreditado a palavra de Deus sobre a boca de Moisés. Tome praga. E o coração duro ali, resistindo. Deus enviava Moisés, liberava a palavra, liberta o meu povo. Senão Deus agora vai mandar outra praga.
Coração duro, sabe o que é isso? É Deus falando nos dias de hoje para você: abre o teu coração, que eu quero entrar com salvação, eu quero entrar com cura no meio da tua casa. Você pode estar aqui, o coração fechado, e Ele, a porta do teu coração, dizendo: abre o teu coração, que eu quero entrar para te salvar. Salvar de quê? Dessa escravidão. Mas que escravidão eu vivo, pastor? É só você olhar para o teu celular, o que tem aí dentro. Você conhece. A Deus não revela para ti. Deus só revela quando Ele já revelou para você e você não acreditou. Deus falou com Moisés: volta lá, Moisés, e fala para ele que se ele não libertar o meu povo, agora é a última vez, eu vou tocar nos primogênitos. Agora eu vou mexer no centro da casa deles, de cada um. Sabe o que é isso? Justiça de Deus. Você pode estar sendo caluniado. Você pode até estar sendo escravizado. Você pode até estar sendo judiado, humilhado, mas a justiça de Deus, se você permanecer na posição, adorando ao Senhor, o Senhor descerá com justiça ao teu favor, e não há coração duro que Ele não possa quebrar. Ele, o Senhor, tem todo o poder e conhece todo o coração e sabe como trabalhar. Ele sabe. Quando o nosso Deus, Ele quer, não há quem possa. Não há quem possa. Por 10 oportunidades, Faraó disse: não liberto. O povo é meu. O pecado não é o seu dono. E o Senhor agora não é mais com Faraó. Agora é com o meu povo. 10 direção eu dei para Faraó. Ele não entendeu. Agora a minha direção é para vocês. Pega um cordeiro. Antes de sair do Egito, pega um cordeiro. Êxodo capítulo 2. Pega um cordeiro. A família é grande, assa o cordeiro. A família é pequena, junta 2 famílias, assa o cordeiro. Só que tinha uma preparação. O cordeiro tinha que ser preparado 4 dias antes. Então há uma preparação. Não é assim, pega o cordeiro, lança ao fogo. Não é de qualquer maneira. Tem toda uma preparação, e não há um período de ansiedade. O tempo é o tempo que o Senhor determinou, 4 dias antes, a preparação do cordeiro com ervas amargas, e no dia certo, no 14º dia do mês de abril, ou mês de Abib, ou mês de Nissan, 14º dia, era exatamente a mesma noite que o Senhor falou: pega o sangue, passa na porta, porque hoje à noite o Senhor passará pela porta, e aonde houver o sangue, o destruidor desviará dele. Mas aonde não houver sangue, o destruidor tocará no primogênito. Sabe o que é isso? Quem obedece à direção de Deus tem proteção. Quem obedece à direção de Deus tem proteção. É engraçado que aquele povo segue a direção certinha. Quando chega a noite, eles passam o sangue do cordeiro na porta. E havia mais uma outra direção. Qual era a outra direção? Olha, não coma o cordeiro cozido à água, é assado.
E qual era a outra direção? Assa o cordeiro, mas com as sandálias atadas, e com a mão no cajado, e coma depressa, porque quando o anjo do Senhor passar, vaza, vamos embora. Passagem, Páscoa, quando amanhecer, não deixa nem a cabeça, nem as vísceras crua. O cordeiro consuma, assa e come. A cabeça e as vísceras queimem todo, não deixe nada crua. O que é isso? É que o cordeiro, ele não pode ter desperdício. O sacrifício não pode sobrar nada cru. Pastor, o que é sacrifício? Essa passagem aqui, meus amados, o Senhor está dizendo: olha, o anjo vai passar. A primeira passagem, quando vamos para o Novo Testamento, é para você entender. A palavra diz que Jesus voltará como um piscar de... E quando ele vir, você tem que estar com as sandálias atadas e a mão no cajado. Posso ser mais claro? Quem sabe aqui, levanta a mão, o dia que Jesus voltará? Ninguém. Aí, como o pastor Ítalo bem disse na sexta-feira, você está preparado? As sandálias estão atadas? O cajado está na tua mão? Porque quando ele voltar, tu pode ficar. A sandália, meus amados, não é aí, a ferramenta que o diabo mais usa hoje não é a espada. A ferramenta que o diabo mais usa hoje não é a mentira. É você. Somos nós. Como? Sobre tudo aquilo que ele oferece através de um celular, através de uma rede social. Na sua mochila tem agenda de papel? Alguns até têm. Na sua mochila, será se você carrega ali uma ferramenta, um notebook? Não, está tudo aqui no celular. A tua vida hoje, para alguns, a maioria do tempo consumido está no celular. E é lá que o diabo vai usar para tirar você do centro da vontade do Senhor. Então a primeira Páscoa é uma passagem da libertação da escravidão. A segunda Páscoa, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ressuscitou, e a entrada triunfal em Jerusalém foram 4 dias antes. A Bíblia vai dizer que em Isaías, ele é o Cordeiro vivo, que subiu, morreu, foi sepultado, ressuscitou para nos redimir dos nossos pecados e das nossas iniquidades. A Páscoa do Novo Testamento é para nos libertar dos nossos pecados, das nossas iniquidades. As duas Páscoas têm o mesmo objetivo: libertação. No Antigo Testamento, libertar da escravidão. No Novo Testamento, libertar do pecado, te livrar do pecado. Mas pastor, então eu posso pecar à vontade? Posso, você só vai ter um endereço. Qual? Inferno é muito pouco. Lago de fogo, lá você vai encontrar a morte e o inferno, lá dentro no lago de fogo. É muito pouco. Agora, se eu tiver pecando e me arrependendo, mas que seja um pecado novo, um pecado desconhecido, li a palavra, o Senhor falou comigo, é pecado, o que eu faço? Tem um caminho. Qual é o caminho? Arrependi. Aquele que se arrepende, alcança a misericórdia.
E no dia do juízo, o Senhor Jesus vai dizer assim: filho, você vem para a minha direita. Você é ovelha. Você, não te conheço. Você vem para a minha esquerda. Bode, está na Bíblia, Apocalipse. Separação das ovelhas e do... Por que você vem para a direita? Por conta das suas atitudes. Por conta dos seus atos. Será que existe alguém nessa igreja que não peca? Todos nós pecamos. E qual é a oportunidade que nós temos de se arrepender? Exatamente dos nossos pecados. Se olharmos para nós, irmãos, olha o quanto de atrocidade nós cometemos contra nós mesmos. Porque quando eu cometo pecado, eu estou dizendo, segundo a Bíblia, eu estou construindo o meu salário. Qual é o meu salário? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus, Ele ressuscitou por amor à tua vida. Ele ressuscitou pelos meus e os teus. Aí vem os saduceus e dizem assim, ó: não há ressurreição. Não haver ressurreição. Coloca para mim o 23, para não ficar nas minhas palavras. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus e disseram: não haver ressurreição. Isso aqui é uma afirmar? Uma afirmar? Os versículos seguintes, só para a gente entender os argumentos, a argumentação, porque o que mais tem, irmãos, dentro do povo de Deus é a argumentação. Eu vou provar para você que a argumentação sem fundamento, a gente quebra a cara. E qual é a mensagem? É que você tenha argumento. Crentezinha agora, sim, meu amor, salva, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. E Jesus tem isso para você. Sabe o que é isso? É quando você assume a identidade, o conhecimento, o ser de Cristo, e não andando por aí sem Bíblia ou com a Bíblia escondida. Dizendo, olha o argumento dos acusadores, dos doutores da lei. Mestre, Moisés disse, ele está falando do Pentateuco, os 5 Bíblias, os 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia. Ali era a lei de Moisés. E os saduceus não admiravam, eles não gostavam dos assuntos extra-Bíblia dos fariseus. Eles não aceitavam. Então, para eles, os saduceus, era só o Pentateuco. E observe a sabedoria de Jesus. Se morrer alguém não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Esse é um argumento que o saduceu está usando contra Jesus. E eles prosseguem. Ora, ouve, entra, que ele vai contar toda uma história para colocar Jesus à prova, testar Jesus aos conhecimentos da lei. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, ou não tendo filho, deixou a sua mulher a seu irmão. Era lei. Era lei. Está em Deuteronômio. Mas para vocês entenderem, eu tenho 6 irmãos. Segundo a lei, se o meu irmão casado morresse, a lei pegaria o irmão mais novo para casar com a mesma mulher e gerar filho, gerar descendência. Era lei. E eles estão usando essa lei contra Jesus para confirmar que não há ressurreição. Porque Jesus declarou em João: eu sou a ressurreição e a vida. Volta. Próximo, perdão.
Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo morreu. Por fim, depois de todos morrerem, também a mulher morreu. Agora, olha a argumentação do inimigo. Contou um argumento. Qual é o primeiro argumento? A lei diz. A lei de Moisés diz. Segundo argumento, um fato. Qual fato? Que 7 irmãos morreram. A mulher casou com 7 e ela também morreu. E agora, Jesus? Por fim, depois de todos morrerem, obrigado. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos morreram, e em outra palavra aqui, ela casou com 7. Eles tentaram confundir a mente de Jesus, dizendo, não tem ressurreição. Por quê? Porque se tiver ressurreição, os 7 serão ressuscitados, e os 7 casou com a mesma mulher. Então, ou seja, de quem será a herança dessa mulher, se casou com os 7 e não teve filho? Então não pode haver ressurreição. Aí Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Jesus aqui também ele tem uma afirmação. Que a argumentação que se usaram contra Jesus, ele falou, vocês estão errados. E Jesus vai provar isso. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, anjos, como anjos no céu. Eu posso trazer uma outra passagem para você entender? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele leva Pedro ao monte e ora, monte da transfiguração. E Jesus, ele aparece entre 2 profetas. Qual eram os profetas? Moisés e Elias, que já havia morrido há muito tempo. Então, ou seja, é por isso que no versículo seguinte, o Senhor vai dizer, o meu Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Aí quando vão para o livro de João, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí voltando um pouquinho, Jesus afirmando, vocês não conhecem as Escrituras. Por quê? Porque no céu não vai haver casamento, sentimento, vai morrer, será ressuscitado, o corpo glorificado. Você vai conhecer, você vai saber como é a pessoa, mas não vai ter o relacionamento matrimonial. Quem entendeu, diga amém. Aí Jesus continua, mas deixa eu dar um adendo aqui, irmãos. Tem momento na nossa vida que eu leio a palavra, continuo lendo, eu não acho resposta. Por que eu não acho resposta? Porque eu quero achar a resposta que está no meu coração e não na palavra. Sabe o que é isso? Aí quando eu acho algo parecido, aí eu digo assim, foi o que os fariseus fizeram, está aqui, ó. Na palavra está aqui, Jesus. Não pode haver ressurreição. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que se um homem casar e não tiver filho, essa mulher casa com o seu irmão, e se não gerar filho, ainda que teve os 7 e não gerar filho, como essa mulher vai ressuscitar, e com quem ela vai se casar? Não pode ter ressurreição. Aí Jesus diz assim, vocês não conhecem a Escritura, muito menos o poder de Deus. E Bíblia se explica com Bíblia. O erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, porque a ressurreição, nem casamento, nem se dão casamento, ou seja, não há casamento e não se dá em casamento, mas são como anjos.
E Jesus vai continuar, no versículo 31, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Quando o Senhor se manifestou a Moisés, dentro de uma sarça ardente, ele declarou, porque Moisés queria saber, e o Deus respondeu: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Agora olhe para cá. Deus, ele é tão generoso, Jesus, ele é tão generoso, que Jesus não quis ir para Daniel, capítulo 12, versículo 2, coloca para mim. Por quê? Porque Jesus queria responder os saduceus, porque eles acreditavam no Pentateuco, e Jesus responde dentro do Pentateuco. Em Êxodo 3, versículo 6. Vocês não conhecem o poder de Deus. Qual é o poder de Deus que Jesus responde? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então a resposta para os saduceus: eu não sou o Deus dos mortos, eu sou o Deus dos vivos. Daniel 12, versículo 2. Jesus não quis usar isso aqui, essa palavra, para responder os saduceus. Por quê? Porque está fora do Pentateuco. O livro de Daniel é um livro que também vai falar de escatologia. E diz assim: muitos dos que dormem, em outra versão, minha versão está diferente, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitar. Será se Deus usasse Daniel 12, versículo 2, para os saduceus, o que eles iriam falar? Esse aí para nós não serve. Nós só acreditamos no Pentateuco. Eles iriam confrontar o Senhor. Eu quero resposta no Pentateuco. Por isso que Jesus, ele deu a resposta no Pentateuco, no conhecimento da palavra. E a palavra para mim e para você é: se aprofunde no conhecimento da palavra. Para quê? Para não se alimentar com a Páscoa de hoje. Qual é a Páscoa de hoje? Ela não tem cordeiro. Primeiro por um ponto. Por quê? Porque o cordeiro foi no Antigo Testamento. E o que tem na Páscoa de hoje? O cordeiro não está morto, ele está vivo. Ele é Jesus. A tumba está vazia. Hoje ele mora no seu coração. O cordeiro vivo está. E qual é a Páscoa de hoje? Irmãos, eu trabalhei em comércio. E a Páscoa de hoje tem o que na mesa? Chocolate. Para envolver toda a família. Carinha pintadinha, pezinho de coelho até onde está o ovo. É o comércio de hoje. E está barato, aproveita que está barato os ovos. Qual é o comércio de hoje? É o sentido figurado do coelhinho. Qual é o comércio de hoje? É a melhor posta de bacalhau, que também está barato. Bacalhau está muito barato. E de onde veio essa tradição? Eu não vou entrar, eu só vou falar para você pesquisar. Alguém idealizou que a Páscoa de hoje é um momento familiar, aonde come-se chocolate, aonde come tâmaras, peixes, e não se come carne. Alguém idealizou. Exato. Tamas, filho de quem? Esqueci o nome. Semiramis. Semiras, esposa de quem? De Nimrod. Quem é Nimrod? Filho de Cã. Aquele que tentou construir a Torre de Babel para confrontar Deus. É sério isso? Ah, pastor, então eu não posso mais comer? Deve comer, mas o centro tem que ser a ressurreição de Cristo. A Páscoa para a tua vida é a libertação do pecado. Você precisa reconhecer: cada gota que desceu naquele madeiro foi por amor à tua vida. Cada gota de sangue que caiu naquele chão seco do Calvário foi por amor à tua vida, foi por amor à tua família.
Foi por amor. Foi por amor a sua vida. Aí Jesus continua. Não, lá volta no mesmo. É só esse versículo. Vou voltar. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitar. Para quê? Olha para cá. Uns para a vida. Estes estavam aonde? Morreu com Cristo. Morreu com Cristo, lutando, renunciando à Páscoa da atualidade, renunciando ali o pecado. E os outros? Para vergonha e horror, lago de fogo. Qual é a tua Páscoa hoje? Eu fecho a Bíblia. Qual é a Páscoa que você vive hoje? A que busca na Bíblia contexto para defender a tua posição, ou a que busca na Bíblia o entendimento e pratica na sua vida? Duas direções. Os saduceus têm o conhecimento do Pentateuco, mas não aceitaram Jesus. Nesse dia aqui, da separação das ovelhas, para onde eles virão? Para a direita ou para a esquerda? Para mim e para a tua vida, qual é o cordeiro que nós estamos comendo? É o assado ou aquele que nos oferece? Ou é o cordeiro aonde o sangue foi derramado por amor e a tua vida, por amor a mim e a tua vida? O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite, só para dizer: eu sou o cordeiro da tua vida. Você não precisa mais dar a tua vida, derramar o teu sangue. Jesus está dizendo: eu já derramei o teu sangue. Se posicione na minha presença, leva a tua família no meio caminho, ouve a minha palavra, ó ovelha do Senhor, porque no dia do juízo final eu irei julgar a tua causa. Deus está dando oportunidade. Deus te dá a oportunidade hoje. Se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. Pastor, qual é a oportunidade de você conhecer e saber quem é o verdadeiro Cordeiro? De você tomar conhecimento do que representa a Páscoa e qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para a tua vida. A Páscoa de Jesus Cristo para nós cristãos é reconhecer que Cristo, Ele morreu por minha culpa. Ele morreu pelos meus atos pecaminosos. E Ele diz: eu vou voltar. E quando eu voltar, as sandálias é para estar atadas. Sobre a sua mão é para estar o cajado. Por quê? Porque você passará dessa terra de hoje, aqui de Osasco. Você passará dessa terra de São Paulo. Você passará dessa terra de Minas, dos Estados Unidos, para uma nova terra. Qual é uma nova terra? E além, não só uma nova terra, mas sim um novo céu. Qual é? É a nova Jerusalém. Você está aqui simplesmente por uma passagem. Esteja pronto para o dia que eu voltar. Ele vai voltar. E a orientação está aqui, irmãos. Está na palavra do Senhor. Olha para a tua vida.
medita sobre as suas ações. Estava vendo um vídeo com o pastor Ítalo, que na guerra, no período de Hitler, um homem, ele vendia suas propriedades e comprava escravo, e colocava em uma fábrica, em um galpão. Tá aí? Põe lá, a gente finalizar. Colocava em um galpão, e esse homem foi chamado para ser homenageado. E olha a reação desse homem. Eu e você, nós podemos fazer mais. Nós podemos nos doar um pouco mais. Enquanto o pastor Ítalo procura o vídeo para vocês entenderem. Mas saiba, eu posso renunciar os meus erros hoje. Olhe para você e diga assim: eu tenho a capacidade de renunciar e de superar os erros que eu cometo hoje e não agrado a Deus. E por quê? Pergunte para você, e por quê? Porque o sangue do Cordeiro foi derramado por amor à minha vida. Está pronto aí? Pode soltar. A gente finaliza com esse vídeo. Assim que estiver pronto, pode soltar. Eu achei maravilhoso. Eu falei: Jesus, eu não estou fazendo nada pelo teu reino. Aleluias. Está pronto, filho? Aleluias. Você já assistiu ao filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas seguidores de Hitler perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos e mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas...
10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos. O que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oskar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Aplaude ao Senhor. Quantas vidas lá fora não conhecem o Jesus que você está aqui? Tem alguém no nosso meio que não conhece Jesus? Que não entregou a sua vida? Ou que está afastado? As obras desse homem, há um galardão no céu. Um alemão salvando vidas. E no momento da sua homenagem, a resposta foi: eu poderia ter feito mais. Essa foi a resposta. E a sua reação, ele sentiu na alma a tristeza de não ter vendido os bens que lhe restou. Porque aquilo, os seus bens, vai passar. Mas a alma, vidas, não tem preço. Eu vou te perguntar, se tem no nosso meio alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, ou reatar a aliança com Ele. Pastor, eu estou afastado de Cristo, eu preciso voltar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, confessa Jesus como teu suficiente Salvador, renova a tua aliança, porque através da tua vida, vidas lá fora depende exatamente de você, por aquilo que você conhece. Tem alguém no nosso meio? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus.